vamos de chegar a tanto. Doutora, falou aí na parte corporal, as náuseas, o vómito, até a pessoa mesmo chegar a vomitar, também é um dos sinais? Exatamente. Exatamente. Claro que nem todos temos que correr esse cardápio, não é? E nem todas as pessoas reagem da mesma forma, e nem todas têm essas perturbações intestinais ou gastrointestinais, as úlceras, os cólonos irritáveis, a dor generalizada, fibromialgia, tem muito a ver, geralmente são pessoas que habitualmente têm uma estrutura de personalidade mais ansiogénica. Portanto, há algumas associações com doenças orgânicas. Mas nos ataques de pânico, como a Cristina estava a referir, sim, esses são sinais de ataques de pânico. Uns têm mais para a parte cardiovascular, outros mais para a parte gastrointestinal, outros, ambos. Depende. Doutora, quando nós nos deparamos com alguém que esteja a manifestar algum desses sinais, o que é que nós devemos de fazer? O que é que nós devemos de fazer? Sim, desejavelmente, de todo, é recorrer a alguém especializado. Em termos de tratamento, há duas vertentes confirmadas como algo que consegue resolver este problema patológico. São elas por via da psiquiatria, portanto, a via da medicamentosa, os psicofármacos, e isso é uma área só da parte da psiquiatria, portanto, a psicologia não receita, somos obrigados, temos que conhecer o que é que existe e o que é que os efeitos de cada coisa, mas não podemos prescrever, portanto, isso é algo da psiquiatria, e aí eu aconselho vivamente que as pessoas, quando seja necessário recorrer a fármacos, o façam com os especialistas, psiquiatras. Claro, não seja uma automedicação. Exatamente. Sim, isso então nem pensar. Até por causa dos efeitos, porque isto tem uns efeitos que muitos outros medicamentos não têm. Mas sim, porque o psiquiatra consegue perceber, avaliar a situação que outro médico de outra especialidade não é necessariamente a dele e poderá não fazer tão bem. E, por outro lado, a via da psicologia, da psicoterapia. Por esta via da psicoterapia, aquilo que está mais testado como algo que pode resolver é uma corrente, que nós na psicologia temos várias correntes que poderemos utilizar, é a via cognitivo-comportamental, ou seja, cognitivo pensamento, comportamental ato, que é aquela que nos permite reestruturar algumas cognições distorcidas e, consequentemente, gera comportamento. Portanto, isso é o mais eficaz, comprovadamente o mais eficaz. Por outro lado, aquilo que podemos fazer e que se calhar poderemos ajudar o cidadão comum que não tem que ter uma formação na psiquiatria ou na psicologia. Há técnicas de relaxamento e todos nós conseguimos chegar aí, conseguimos identificar aquilo que nos pode relaxar. E geralmente passa por coisas tão simples como respirar, como inspirar. Como focar nesse ato da respiração. Ou como apanhar a luz natural. Como apanhar a luz natural. E depois há pessoas que também dizem, eu junto a determinados elementos como o mar, estou mais relaxada, outros mais no meio de uma floresta, no meio do verde. Pronto. Claro. Caso a caso. Cada um identifica mais, portanto não temos que ser by the book, como eu costumo dizer, para ficar bem na fotografia, não. É aquilo que eu sinto. E é aquilo que eu sinto e é aquilo que necessariamente vai funcionar para mim. A respiração é algo que vale imenso, porque para além de ter esta função de relaxamento, para o encher do coração, numa coisa que é a coerência cardíaca, eu apanho-as todas. Já é defeito. Mas gostei. Uma coisa que nós chamamos a coerência cardíaca, que é um método que nós, indutivo,
para a ação. Ou seja, se nós conseguirmos fazer umas inspiradelas e umas expiradelas mais profundas, nós conseguimos pôr o nosso sistema nervoso parasimpático a acalmar o simpático. Portanto, quando nós andamos aqui com o coração aos trambolhões, porque algum evento nos está a provocar algum sintoma de ansiedade, se nós chamarmos o parasimpático com um exercício de coerência cardíaca, que não é mais isso, nós estamos a predispor para uma nova ação, que é a ação que racionalmente se pretende. Okay? Portanto, isto é uma técnica que nós poderemos aprender. Eu sugiro, há imensos elementos disto nos YouTubes. Há imensos vídeos de técnicas de relaxamento de respiração que se pode usar. Técnicas de relaxamento também de foco em partes do corpo. Lá está, as tais dorzinhas. Eu tenho aqui uma coisa, tenho às vezes uma dor imaginária, ou até às vezes dói, mas se calhar se eu abordar esta dor por outra técnica, mais relaxante, se calhar eu consigo controlar a coisa. E nesse aspecto, os exercícios de relaxamento pela respiração, aí não se corre nenhum perigo, porque a gente sabe que no YouTube há certas coisas que se publica que não convém andar a imitar. Mas neste caso, o pior que pode acontecer é não funcionar. Não, até porque respirar é uma coisa que nós fazemos. Pois, o problema aqui é que nós não damos por respirar. Exatamente. O problema aqui são os nossos automatismos. E agora fazendo outra ponte, também apanhando aquilo que tanto a Cristina como o Ricardo falaram da época natalícia que estamos a viver. E estas épocas mais ansiogénicas. Nós estamos num dia que é extremamente ansiogénico e que ainda por cima lhe chamam negro, que é a Sexta-feira Negra, Black Friday. Isto apela a uma ansiedade doida. Doida, porque nós não controlamos, porque nós vamos atrás, porque nós somos feitos de automatismos. E um dos grandes problemas da patologia na ansiedade é quando nós somos hiperestimulados e está provado que o nosso organismo ainda não chegou a um patamar em que conseguimos dar resposta à hiperestimulação que existe. Por via tecnológica, os telemóveis, estamos sempre ali a ver quando é que cai o like, a ver se a bateria... Ai, agora se a bateria foi, o que é que eu faço? Estou perdido. A dependência da informação, eu tenho que estar constantemente a ver o que é que se passa no mundo. Portanto, isto são estímulos que não há problema nenhum em ver estímulos. Doutora, mas a mim faz o efeito contrário, tem um efeito repelente para mim. Se eu quiser comprar alguma coisa, não é hoje de certeza, nem este fim de semana. Não me encontro em loja nenhuma de certeza absoluta. Espero que isto tudo passe, que é para realmente... Porque isto é uma loucura. Não, eu costumo dizer nisto, neste exemplo negro de hoje, neste exemplo de hoje, como nos outros da tecnologia, até tabaco, o álcool, existe. Não há problema que existe. O problema é o uso que nós fazemos deles e como é que nós os abordamos. Aí é que está o problema, aí é que está essa falta de controle. E esse ritmado, dessa atividade ritmada com que nós recorremos a isso sim é o problema. Exatamente. Esta época natalícia realmente traz... Eu há bocadinho quando referi aquilo da luz natural é porque já soube que quando uma pessoa está com uma patologia, seja ela de ansiedade ou de depressão, a luz natural do sol ajuda também a que... Sim, a luz natural, o exercício físico. O exercício físico também... O contrário é pior, se a pessoa se enfia dentro de casa, fechado, estores corridos. Estamos a falar já de depressão. Sim. Já estamos a falar de depressão. A depressão mas e a ansiedade também não tem efeito. A ansiedade também tem efeito, obviamente que sim, mas quando estamos a correr o story e queremos esconder isso assim, já estamos a falar de um quadro depressivo que... muitas vezes, regra geral, anda associado à ansiedade. Mas volto a dizer, anda associado à ansiedade quando é uma ansiedade patológica. Quando é aquela normal, saudável, está tudo bem. Claro. Okay? Ainda que haja pessoas mais predispostas a desenvolverem quadros depressivos que não têm que passar pela perturbação. Mas, geralmente, quando existe uma perturbação, facilmente chegamos a uma depressão. Porquê? Porque... eu não saio deste circuito de ruminação
cognitiva de pensamentos negativos. A tal ansiedade que eu digo que é difusa, que é generalizada. E generalizada porquê? Porque aconteceu-me uma coisa, sei lá, desemprego, por exemplo. Claro que é sério, claro que é grave, mas quando eu tenho tendência depois a associar este evento a outros eventos, a outros patamares da minha vida, familiares, sociais, e tudo isto gera um quadro negro, aí eu estou com uma predisposição para uma perturbação de ansiedade ou já estou a vivenciá-la. E quanto mais eu acho que estes pensamentos são negativos, mais rapidamente eu vou entrar num quadro depressivo. Daí esta associação e ser muito frequente esta associação. Também as terapias são idênticas para um e para o outro. O exercício físico realmente O exercício físico é algo que, para além de nos pôr, sobretudo na luz natural, mesmo, mas não vamos criticar os ginásios, ok? Também tem o seu papel e melhor que nada, claro que sim. Mas a luz natural, uma caminhada, porque hormonalmente nós temos aqui, quando estamos mais ansiosos, mais estressados, que é uma coisa diferente, o stress pode chegar à ansiedade. Há umas hormonas que nós temos cá dentro que se chamam cortisol, que são aquelas que comandam aqui os nossos estados mais estressados e mais ansiosos. Se nós desenvolvermos alguma atividade física, nos mexermos, ao fim de, também está estudado, 15, 20 minutos, depois caso a caso, há outras hormonazinhas que eu costumo chamar para dar como metáfora aos meus pacientes, se lembram, nós com muitos 20, lembramos de reclames dos glutões. Sim, sim. Há aquelas de detergentes com glutões, há aquelas hormonas que são as endorfinas, que se fazem o papel desses tais glutões do detergente que vão abafar o cortisol. Ou seja, predispõem-nos para outra atitude. Por isso é que muitas vezes nós, quando estamos resistentes em sair de casa, porque estamos down, porque não apetece, porque estou irritado, mas se nos forçarmos a ir à rua e fazer esta caminhada, geralmente, quando regressamos, estou aliviado. Ainda bem que fui. Não é mais do que o efeito destes glutõezinhos chamados endorfinas sobre a outra hormona. Produziu melanina, né? Exato. Fez uma coisa que gostou, produziu dopamina. Né? Sim. Portanto, tudo isso acho que a pessoa é muito hormonal, vai claro, revigorar-se. É muito hormonal também. Bem, mas hoje em dia também já há ginásios, muitos mesmo, com luz natural. São completamente rodeados só de vidro. Em que o sol entra por todo o lado. Sim. A atividade física também está comprovada que é um ótimo preventivo. Portanto, nós não precisamos de chegar à perturbação. Sim. Podemos precaver-nos com atividade física e também os psiquiatras também já estudaram muito que para quem está a ser seguido por via psicofarmacológica, a atividade física potencia o efeito dos fármacos também. E então, pronto, mas já agora que estamos aí nessa parte, porque eu penso que há duas coisas que são fundamentais e que fazem reações tremendas no nosso corpo, que é a atividade física e a alimentação. A alimentação, neste aspecto da ansiedade, tem também algo... A alimentação, há estudos que dizem que há certos alimentos e certos nutrientes mais indicados do que outros, sim. E também é verdade que nós muitas vezes sentimos no nosso corpo muitas asneiras que muitas vezes fazemos e que sentimos que organicamente as coisas têm os seus efeitos que depois fazem paralelo também com o nosso estado de espírito, com o nosso estado psicológico. Depois os estudos de nutricionistas, de biomédicos, vêm aferir que realmente há uma relação. Mas também a alimentação também pode ser uma consequência da ansiedade. Exato. Nomeadamente as compulsões alimentares. Sim. Os descontrolos também. Descontrole. Exatamente.